Olá pessoal, boa noite. Pessoal que for entrando, vê se está funcionando, se está conseguindo me ouvir bem, se está conseguindo me ver. Me dá só esse feedback para a gente poder já começar. A live ela sempre fica gravada, então pessoal que pegar do meio, depois começa a assistir do começo, ela vai estar disponível para vocês aí. Fica aí no nosso grupo. Boa noite, Sandra. Tá conseguindo ouvir bem? Boa noite, Maria. Perfeito, gente. Muito obrigada pelo feedback. Então, já vou começar, pra gente começar no horário, tudo bonitinho. Em primeiro lugar, muito boa noite pra vocês. Obrigada pro pessoal que já tá aqui online com a gente, que vai acompanhar essa live. O pessoal que tá chegando, que vai entrando, vai ficar gravado pra vocês. Vocês depois assistem com mais tempo. A ideia da live é sempre proporcionar um ambiente tranquilo, né? Que você já possa estar em casa, de pijama. Mentira, duvido. Todo mundo aí ainda, né, na batalha, horário de janta. Mas depois com um tempinho, quem não conseguir ver agora, vê depois, não tem problema. Deixa a sua opinião, deixa a pergunta. Se tiver dúvida, coloca aqui. Eu não sei se eu vou conseguir responder agora ao longo dessa live, mas se eu não conseguir, depois eu respondo pra vocês, coloco aqui, dou um feedback pra vocês. Bom, tema dessa noite... gente, mandem temas também, tá? Manda pra gente indicação de tema via e-mail, via Instagram. A gente tá sempre pensando no que falar das lives e aí a gente geralmente pega aquilo que tá mais deixando a gente aqui um pouco mais incomodado. A gente percebe que é um tema que tá mais batido, que a gente tá tendo que falar mais com os pais a respeito disso. Então, ou a gente vai falar sobre mordida, ou a gente vai falar sobre disciplina, mas podem aí falar pra gente o que vocês querem ouvir também, que aí a gente vai, estuda e faz uma coisa bem bacana, tá? Bom, o tema dessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o envolvimento da escola, da família e o que é isso? É uma parceria? É uma prestação de serviço? Como que funciona? Né? Qual é o papel da família dentro da escola? Qual que é o papel da escola dentro de uma família? Então eu vou tentar, em menos de meia hora, falar um pouquinho sobre esse tema para vocês. É um tema bem complexo, é um tema polêmico, mas ele é muito importante que vocês, pais, compreendam qual é a importância, qual que é a relação, como vocês precisam se impor agora que a gente está na educação infantil. Porque se vocês às vezes quiserem, né, tem uma rotina agora e chega lá no ensino fundamental e vai querer mudar isso, nem sempre funciona. E a vida, gente, é rotina. Tudo na vida é rotina, tudo na vida é costume. Então é bom a gente começar desde pequenininho para que ao longo do tempo isso seja algo que seja um costume na vida de vocês. Bom, a relação entre escola e família, ela vai muito, muito além de uma prestação de serviço, ou deveria ir. Alguns casos a gente percebe que não, que é realmente só uma prestação de serviço. Mas ela precisa ser realmente uma prestação de serviço e uma parceria. Vocês já pararam para pensar que nós somos pessoas estranhas, completamente estranhas? A maioria de vocês não me conhece ou não me conhecia antes da escola e vocês chegaram aqui um belo dia, passaram em frente à escola. Poxa, eu preciso colocar meu filho numa escola. Ah, eu gostei dessa escola. Entrou, conheceu e de repente eu, Carol, e mais 30 e poucos funcionários fazemos parte da vida de vocês todos os dias. Nós entramos na vida de vocês, nós fomos inseridos na rotina de vocês, sem mesmo que a gente fosse obrigado ou que vocês fossem obrigados. Vocês optaram, né? Seja essa escola, seja qualquer escola. Toda relação de escola é assim que funciona. De repente, a gente é como se fosse uma família.
eu sei mais a vida de vocês do que vocês imaginam. E nem é porque eu quero, é porque às vezes o filho de vocês contam, é porque vocês contam. Eu tenho casos aqui que as mães, que pais abrem a vida pra mim de um jeito que é quase uma terapia, que é quase... Eu quase ajo aqui como uma psicóloga. Desculpa os psicólogos, tá, gente? Imagina, de forma alguma eu tenho nem esse poder, nem essa... né? Não rola, mas assim, muitas mães às vezes nos enxergam como esse escape. E eu fico sabendo de coisas que eu nunca pedi pra saber, mas a gente tá aqui pra ajudar. Então assim, aí passa, né? Eu não tô só prestando um serviço. Então para pra pensar nisso, como a gente adentra a vida de vocês e às vezes vocês nem percebem. Vocês nem percebem, a gente tá ali, a gente tá com vocês, a gente tá na vida de vocês. Tem gente aqui que eu estou há 10 anos na vida dessa família. E eu já fui em aniversários, já aconteceu muita coisa, eu já vi nascimentos, já vi mortes. E a gente acompanhou tudo isso. E eu sou uma estranha, né? Então, essa pessoa é minha cliente e eu sou uma prestadora de serviço. Pra pensar, essa é a primeira coisa. Segundo ponto, vocês sabiam que eu vejo mais vocês do que minha mãe? A minha mãe mora longe, pra quem não sabe. É perto, mas é longe, né? São 2 horinhas. Mas eu vejo mais vocês do que eu vejo minha mãe hoje. Eu convivo mais com vocês do que eu convivo com a minha mãe. Então, a gente deixa de ser estranho, mas continua sendo estranho. E é isso que eu quero abordar com vocês. Vocês já pararam pra pensar também que o filho de vocês passa mais tempo com a gente do que com vocês? Isso é um tapa na cara, isso dá vontade de, né, falar, cara, o que eu tô fazendo da vida? Mas hoje é a nossa realidade, essa é a vida moderna, é a nossa geração, é difícil, muito difícil. Mas é isso, filho de vocês, eu tenho crianças que passam comigo 10 horas, tem crianças que passam comigo 8 horas. E se a gente parar pra pensar, eles têm um tempo de qualidade muito maior conosco do que com vocês. Isso é triste. Então, assim, qual é a importância e qual é a relação que você tem feito com a escola? Nós somos só prestadores de serviço? E aí, gente, a gente engloba um monte de coisa. Tem mãe que acha que sim, tem mãe que acha que não. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Não enxerguem a escola como meros prestadores de serviço. Nós não somos só isso. Nós temos uma importância na vida de vocês, na vida do filho de vocês, que se a gente pra pensar, a coisa é muito séria. Escolher uma escola é uma coisa muito difícil. E não são as crianças que escolhem, são vocês, os pais. Vocês são responsáveis por essa escolha. Olha só que escolha vocês têm, né? Olha que responsabilidade vocês carregam. E aí quando vocês escolhem, nenhuma escola é perfeita, tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro aqui. A gente se cobra muito. Eu posso falar por mim. Eu estou numa terça-feira, eu estou cansada. Final de ano, gente, pra escola é uma coisa punk. É insano, é insano. A gente tá aqui, ó, ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma live com vocês e programando isso, a gente tá em época de festa de final de ano, a gente tá em época de rematrícula, reunião de pais, planejamento do próximo ano e mais um monte de coisa aqui que se eu for colocar pra vocês a gente fica meio louco. Então, é muito insano e é muito cansativo. Mas eu tô aqui. Poderia não estar, poderia já estar na minha casa descansando, mas eu estou aqui. Então, escolher uma escola, eu sempre falo isso para os pais, é um processo muito difícil, é um processo muito complicado e depende muito do que você quer para o seu filho. Só que ao escolher uma escola, você precisa entender tudo que essa escola traz. Tem escolas, como eu já disse numa outra live, que ela simplesmente não tá nem aí pro filho de vocês, ele é mais um. Tem escola que é assim. E aí o que acontece? Ela te dá tudo. Ela te dá, como eu já falei, comida, ela te dá o corte do cabelo, né? Que eu lembro que eu comentei sobre isso. Ela te dá a roupa, ela te dá tudo. Então ela não se importa qual é a qualidade que o seu filho está tendo. Ela quer o seu dinheiro, você paga por isso e tá tudo certo. E aí você escuta tudo que você quer também. Isso é um problema. Às vezes aqui a gente fala algumas coisas, eu coloco algumas coisas para algumas mães. Eu falo, Carol, você tá louca de falar isso para uma mãe? A gente precisa falar, porque existem verdades que vão doer, mas que são necessárias.
Então, quando você escolhe uma escola, você está escolhendo tudo dela, absolutamente tudo. Aos poucos você vai encontrar outras coisas que no começo, de cara, na venda da matrícula, você não sabia, né? E tem coisas que vão te agradar, tem coisas que vão te desagradar. Ok, isso é normal. Nenhuma é perfeita. Nenhuma é perfeita. Tem umas que vão agradar uns, tem outras que vão agradar outros. Isso é uma coisa que eu tenho assimilado ao longo de 10 anos de escola. Mas quando vocês escolhem uma escola como a nossa, a primeira coisa que vocês precisam entender é que é necessário a sua participação, é necessário o seu engajamento, é necessário a sua presença. Eu não quero só ser prestadora de serviço, eu não sou só um depósito de crianças, eu estou aqui todos os dias para vocês. Né? Eu faço questão de conhecer todos os pais. Eu não sei se vocês já perceberam isso, se vocês já tiveram esse feeling, né? Esse detalhe. Eu conheço todos os pais por nome. Tudo bem, eu tenho uma memória bacana, graças a Deus, mas desde que eu comecei a trabalhar, eu acho que isso é essencial. A gente ter essa personalização, assim como eu conheço os filhos de vocês por nome. Não é fácil eu decorar. Pensa, gente, média 200 alunos, dá em média aí uns 500 e tantos nomes, 600, 700 nomes, que eu tenho que estar na minha cabeça, olhar, cara, crachá, pá, 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 e eu conheço. Então, esse é um diferencial da escola. E eu preciso que isso seja reconhecido por vocês também e que vocês entendam que esse é o tipo de escola que vocês escolheram para o filho de vocês. E se vocês escolheram, vocês precisam... aquela história, quem não quer brincar não desce pro play. É isso. Tem muitos pais que vêm aqui e reclamam de escolas como o NASP, que tem uma infraestrutura incrível, mas o meu filho lá é só um RA. Eu pego... vou contar um caso que aconteceu recentemente. A gente tem um aluno aqui que ele vai sozinho pro IASP, né? A mãe autoriza e tal, ele já tem uma idade bacana e esse ano foi um ano de teste e ele vai sozinho pro IASP. E em determinado dia, acho que semana passada, o retrasado, estava chovendo muito, absurdamente. E ele, tô super precavido, mas aquele dia ele não tinha levado guarda-chuva. E não é um costume, de forma alguma, a gente pode fazer isso, né? E aí eu falei pra ela, olha mãe, eu vou fazer o seguinte, se você quiser, assim, eles têm uma relação muito bacana com a gente. Falei, olha, se você quiser, tem uma mãe que busca uma outra criança lá, eu posso conversar com ela e ela pega o seu filho pra você e deixa aqui com a gente, pode ser? Se você puder fazer isso e tal, ok. Liguei pra essa mãe, expliquei a situação. Ela falou assim, não, tudo bem, eu pego e deixo ele aí na litera, porque eu já vou passar pra pegar o meu outro filho. Ela chegou na porta do IASP e simplesmente falou assim, eu vim buscar fulano. Ela estava dentro do carro, estava chovendo, e ela gritou, eu vim buscar fulano. Ok, o fulano saiu, eu avisei ele pelo celular, né? O aluno, eu avisei ele pelo celular. E aí, ele entrou no carro dela e ele foi embora. Chegou aqui, tá, vida normal. E depois eu conversando com a mãe. Falei, olha, só que tem um problema, né? Quem foi buscar o seu filho na escola? Se você chegar ali no IASP, eles sabem? Não vai saber. É impossível saber. Mas tem câmera. Depois que leva... mas a criança não entraria com um estranho. E se é um familiar que, né, tenha brigado e tudo mais, e mesmo assim leva a criança embora. Então, assim, muitas mães reclamam disso pra mim. Não quero colocar numa escola como o IAS porque é um colégio muito grande e as pessoas não se conhecem. Aqui a gente se conhece, mas eu tenho pai que finge que não nos conhece. Então, assim, gente, essa live é justamente para colocar na cabecinha de vocês a importância do engajamento de vocês com a escola. A importância que vocês precisam entender, que vocês precisam estar presentes aqui, que vocês precisam estar junto com o filho de vocês. Que quando vocês contratam a escola, não é só vir aqui deixar a criança trazer uma fralda, trazer uma fruta e acabou. É participar de festa, é participar de reunião, é dar opinião, é fazer crítica, é fazer observação, é estar junto, é ter reconhecimento pelo nosso trabalho. Como eu disse no começo, quem nos escolhe são vocês. Vocês vêm aqui, vocês têm essa primeira impressão. E o santo bate. Tem mãe que sai daqui e fala assim, nossa, eu estou tranquila, eu estou escolhendo uma escola com o meu coração tranquilo. E é isso mesmo, é assim que tem que ser. Mas todo bônus tem um ônus. Então, assim, qual é o ônus de tudo isso? Além do preço que você paga, que a gente sabe, eu vou falar lá no final sobre isso, que não é caro, né? Não é barato, porque a gente sabe, o país que a gente vive, o quão difícil é ganhar
cada centavo que a gente ganha. Então, mas não é só pagar, não é só dinheiro, né? A sua criança não precisa só disso. Por quê? Porque ela já tem a sua ausência. Ela já está sendo deixada para que você vai buscar o melhor para ela, para sua família. A gente não está aqui para discutir isso. Graças a Deus vocês vão trabalhar e é por isso que a gente tem o nosso trabalho. Mas parem para pensar o que mais vocês poderiam fazer pela escola também, no sentido de participação, no sentido de entendimento. Eu vou falar um pouquinho de uma situação que aconteceu muito curiosa. A gente até, assim, isso nos chamou a atenção para essa live, inclusive. Na semana passada foi Dia dos Professores. E assim, uma enxurrada de gente mandando mensagem, perguntando pra gente no WhatsApp assim: olha, eu não sei o nome do professor do meu filho. Qual que é o nome? Quais são os nomes das tias? Você pode confirmar? Tinha gente que a gente via que sabia e só queria confirmar. Mas muita gente realmente não sabia o nome da professora do filho. Gente, isso é uma falta de reconhecimento absurda. Absurda. Porque assim, eu, que sou diretora, conheço vocês pelos nomes. Vocês não conseguem guardar 4 nominhos? Vocês não conseguem, sabe, ter esse é um cuidado. E o seu filho está vendo tudo isso. E o seu filho vê o seu exemplo. Então, o que você quer que o seu filho seja quando ele tiver a sua idade? Como você quer que o seu filho haja quando ele tiver a sua idade? É agora que a gente está ensinando, né? Como a gente já falou várias vezes. Então, assim, gente, tem pai que entra aqui com cara sisuda, que não dá bom dia, que não dá boa tarde, que a gente às vezes tem que olhar e falar: tudo bem, pai? Quantas e quantas vezes, vou contar uma coisa, ontem, por exemplo, de manhã eu tive uma reunião que foi muito dura pra mim. No sentido de profissional, a gente fica pensando em um monte de coisa, né? A gente se reavalia o tempo todo, cada observação que vocês trazem, a gente se reavalia. E foi uma reunião assim que, depois da reunião, sabe quando você tem aquele momento de tipo, vou ter que reavaliar um monte de coisa, e aí dá aquela baqueada, e eu estava muito triste ontem, eu estava realmente triste, mas eu saí da minha sala, independente de quem passasse por mim, eu colocaria um sorriso e eu diria um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso falta às vezes entre os pais aqui, a gente percebe que você cruza todo santo dia com a pessoa, às vezes não é nem com a gente, mas é com outros pais. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não segura um portão. A gente vê muitos que fazem isso. Mas o que vocês estão ensinando para o filho de vocês? Isso também é cuidar da escola. Isso também está presente na escola. É você conhecer as relações dos seus filhos dentro da escola, né? Eu acho super bacana, a gente tem mães aqui, pessoal um pouquinho mais velho, Jardim 1, Jardim 2, que eles combinam de fazer piquenique fora daqui. Esse é o círculo que o seu filho está criando. Isso é tão importante, gente, neste momento. Isso provavelmente vai durar a vida toda, mesmo que eles se separem, mesmo que eles vão para outras escolas. E é isso que vocês precisam entender. Isso só é possível através do seu engajamento, através da sua participação, através da sua presença. Bom, continuando, eu tô aqui lendo os meus tópicos porque é um monte de coisa. E aí senão eu vou me perder aqui. Bom, outro ponto. Na escola a gente também tem regras. Isso também envolve a maneira como que seu filho trata a nossa escola. Muita gente às vezes acha que é uma escola pequena, uma escola de pequeno porte. Pessoal, nós somos aqui ao total, somos em quase 35 pessoas cuidando de tudo isso. Então assim, é bastante coisa, né? Eu sei que tem muitas empresas... eu tô lendo aqui o pessoal, gente. Sim, muito legal, Maria. Sejam apresentadas, dá sim pra gente fazer isso. Gente, é isso que eu quero. Às vezes ideias, às vezes coisas que passam desapercebidos no nosso dia a dia, que a gente tá tão corrido, mas acho muito bacana da gente apresentar as tias pra vocês. No começo do ano, geralmente a gente faz isso, mas aí quando tem troca, tem essa falha. Então, perfeito, bacana. A gente fazer isso rapidinho, sem problema nenhum. Já me perdi aqui total, né? Vamos lá. Então, na escola tem regras. E o filho de vocês também percebe se vocês cumprem essas regras ou não. E como vocês tratam a escola. Qual que é a seriedade? Aqui nós somos em praticamente 35 profissionais.
profissionais. Nós estudamos, eu já falei isso em outras lives também, nós dedicamos o nosso tempo. Educação é uma coisa, gente, que a gente... Olha, é o tempo todo se atualizando, é o tempo todo, de ano para ano, muda tudo, muda a lei, muda grade curricular, e o tempo todo a gente tem que estar ali. Nós somos profissionais. E vocês precisam nos dar esse valor. Nós não somos um fundo de quintal. A nossa escola tem alvará, a nossa escola tem corpo de bombeiros, a nossa escola tem vigilância sanitária. Nós não estamos aqui brincando de escolinha. Aqui tem regras e as coisas precisam funcionar. Então, assim, se a criança está com você ou se a criança está sem você, as regras são as mesmas. Às vezes a gente vê muitas mães que chegam, por exemplo, 6 horas, 6h30, já está escuro, e aí a criança vai pro pula-pula, né? Não, agora não é hora de ir pro pula-pula. Um outro exemplo que eu vivo dando bronca na frente dos pais. Não tenho problema nenhum com isso, em chamar a atenção quando é necessário pular essa bendita dessa mureta aqui ao lado da secretaria. Gente, eu dou bronca mesmo, na caruda, né? Às vezes as meninas falam assim, ai, nossa, eu tenho vontade de chamar a atenção. Chame! Porque não é correto. Uniformes, a partir do maternal é obrigatório o uso do uniforme. Por que você deixa seu filho vir sem? Eu não consigo entender isso. Ah, porque fulano vem sem também, porque ele dá muito trabalho para colocar. Isso é uma regra. Então, a maneira que você vai tratar a nossa escola é também a maneira com que o seu filho vai tratar. Porque lá no IASP, por exemplo, ou lá no Colégio Adventista, ou tantas outras escolas, simplesmente não entra sem uniforme. Simplesmente não entra se estiver com chinelo. É tênis e ponto final. E se a gente pede essas coisas, gente, é porque a gente estudou, é porque a gente já testou e a gente sabe o porquê a gente está pedindo. Então eu peço essa ajuda, porque essa é uma maneira de você engajar. É transformar a escola em algo sério, é transformar a escola em algo profissional. Nós somos uma escola só de educação infantil, a gente, né, parece muitas vezes como uma extensãozinha assim da casa, mas infelizmente, para as coisas funcionarem bem, para todo mundo ficar feliz, a gente precisa dessas regrinhas que às vezes são chatas. Outro ponto, parceria importantíssima, criança doente. Galera, sexta-feira nós tivemos 5 faltas de funcionários, incluindo a minha, que vim trabalhar no final do dia porque não tinha ninguém para fechar a escola, porque a pessoa que me rende também estava doente. Eu não achei justo com as meninas delas estenderem ainda mais o horário delas. E aí eu vim pra cá à tarde, eu não estava me aguentando, eu estava com muita febre, eu estava com uma virose daquelas. Eu posso ter pego em qualquer lugar, mas na quarta e na quinta-feira nós tivemos alguns casos de virose aqui na escola. E casos assim que a gente ligava pra mãe, olha, seu filho vomitou, você pode vir buscar? Não, não posso. Não posso. Medica aí. Gente, por favor, nós estamos lidando com muitas pessoas, além das crianças que muitas vezes saem muito prejudicadas, mas muito mesmo, sabe? Eu fico me imaginando no lugar dessas crianças. Elas estavam aqui como eu estava, e eu sei como é estar ruim. Gente, eu sentei no chão aqui da secretaria, eu não conseguia levantar. Eu estava assim, passada. Imagina essa criança, depois de vomitar 2, 3 vezes e tendo que estar na escola, que não é um ambiente bacana para ela estar naquele momento. Volto a falar, eu sei, é difícil, vocês precisam trabalhar, vocês precisam do emprego. Mas, gente, saúde em primeiro lugar, tá? Tenham esse cuidado, tenham essa atenção. Eu sei que muitas vezes não tenho o que fazer, só que aí eu me vejo aqui no desespero de ficar procurando remédio, de ficar medicando o filho de vocês. A gente não medica sem receita, mas de ficar tipo olhando, falando, meu Deus, eu preciso medicar essa criança de 4 em 4 horas porque a febre não cessa. Então, isso é uma parceria também, isso é um sinal de respeito e de reconhecimento com a gente. Na sexta-feira foi um dia muito difícil, porque todo mundo ficou doente. E aí, eu vou fazer o quê? Né? Então, e por último, piolho. Pelo amor do Senhor Jesus. Eu falei que a minha vontade, às vezes, é entrar no grupo de pais assim e falar assim, ó, é o seguinte, quem tá com piolho é fulano.
Vamos dar um jeito, né, nesses 3 aqui que a gente resolve o caso. Porque a gente tá desse lado, a gente tá enxergando o que tá acontecendo. E tem mãe que relapsa. Eu falo isso pra vocês. A gente suspende, a gente deixa sem vir pra escola, a criança volta. Às vezes, gente, é de sangue. Eu fui uma criança extremamente violenta. Eu tenho super trauma disso. Falo pras mães, sem super trauma, porque a minha mãe, ela deixava o meu cabelo Joãozinho. Na minha infância inteira, o meu cabelo foi assim porque eu pegava muito piolho. Só que é cuidado. Cata essa criança, passa um pente fino, passa o shampoo uma vez na semana, porque senão a gente não consegue controlar. Não adianta você limpar a cabeça do seu filho se a mãe do lado não limpa. E não é falta de higiene, não é nada disso. Gente, piolho não é porque, nossa, criança, né? Não, não é isso. E a criança não tem culpa, gente. Me dói o coração ver uma criança. Pasmem, tem casos, muitos casos assim, que o piolho simplesmente ele pula. Ele pula na professora, ele pula na camiseta da amiga, ele pula na criança. E aí a gente pega a criança e fala, tia, pulou um piolho. E começa a chorar muitas vezes. Isso vai causando traumas. Então eu preciso da ajuda de vocês, gente. É só vocês que podem controlar. Eu não posso pegar simplesmente a cabeça da criança de vocês e limpar. Não dá. Unha. Então, assim, é uma variedade de coisas que vocês acabam passando despercebido. Gente, tô falando de maneira muito geral. Tem pais ótimos, tem pais incríveis, mas tem alguns pais que estão muito relapsos. Tá, deixa eu ler aqui rapidinho. Nosso tempo está acabando já e eu tenho mais uma coisa. Isso, comprimido. Às vezes o comprimido nem sempre funciona, né? Mas assim, gente, por favor, tá? Tenham atenção, porque isso é parceria também. Esse cuidado, esse cuidado, não tem outra palavra. Tia Lohane, excelente. Tami, legal, vamos fazer isso sim. Gente, depois eu leio com calma, tá? Se eu contar todas, assim, as histórias que a gente tem com crianças aqui, eu escreveria um livro. E, assim, são histórias tristes, essa é a verdade. São histórias tristes. E são histórias de abandono. Então, não quero ser depósito, não quero só ser prestadora de serviço. Pra finalizar, gente, que eu já estourei o meu tempo, é assim, nós somos humanos, eu sou humana, eu sou falha, não tenho problema em corrigir os meus erros, em assumir as minhas falhas. Eu tava conversando esses dias com os professores e eu falei, gente, o tempo todo a gente tá assumindo falha. E essa é a beleza da vida, que graças a Deus, a maioria das vezes a gente tem uma segunda chance, a gente tem chance de consertar. Às vezes a gente não tem, né? Então por isso que a gente precisa trabalhar com muita seriedade. Mas nós somos humanos, assim como vocês também são. Eu tenho certeza que na vida do filho de vocês, muitas vezes vocês também vão errar tentando acertar. Aqui na escola é da mesma forma. A gente erra, a gente acerta, a gente corrige, a gente dá tiro no pé. E são 10 anos, né? Muitas histórias já aconteceram, a gente já acertou, a gente já errou, mas eu acredito de coração que a gente tem acertado mais do que a gente tem errado, por isso que a gente tá aqui até hoje. Mas isso não vai deixar com que eu não erre no futuro, infelizmente. Então, é isso. Nós temos processos, os processos eles são para otimizar, para que a escola flua melhor, só que nossa matéria-prima, nosso produto também é um ser humano. E, gente, varia tanto, varia dia, varia clima, varia humor, varia muita coisa, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, nem sempre o resultado, por mais que o processo seja igual, ele vai ser o mesmo. Entendam que a escola, a gente depende muito de como a criança está naquele dia, de como a turma está naquele dia, de como os nossos colaboradores estão, porque eles são a essência da nossa escola, né? A gente depende inteiramente de todo mundo, de vocês, dos nossos colaboradores e das nossas crianças. E por último, pensem o seguinte, quanto vale tudo isso? Se eu parar pra pensar aqui e vou pegar aqui a mensalidade mais cara da nossa escola, hoje R$780, vou dividir por 22 dias úteis, geralmente que tem um mês. Sabe quanto que vocês pagam por dia para que o filho de vocês tenham essa assistência toda? R$35. R$35 custa
nem sempre custa o prato do seu almoço que você vai comer lá no shopping, que o cara demora meia hora para produzir, 20 minutos, e você consome mais 20 minutos. Então, assim, em 1 hora de serviço você está pagando 10 horas pra gente. Então, assim, quando vocês forem, né, colocar tudo isso na balança, vejam que, como eu falei no começo, é caro. É claro que é caro porque hoje qualquer custo Brasil é caro, mas será que é caro mesmo? A gente tá aqui cuidando e tentando fazer o melhor pro bem mais precioso que vocês possuem. Então, tenham sempre essa consciência. Isso também é um reconhecimento. Pagar a escola, reconhecer o quanto a gente vale, pagar a escola em dia, ter essa pontualidade é um super reconhecimento com a gente também. Desse lado a gente realmente está fazendo um trabalho muito sério, um trabalho muito profissional. E para finalizar, nós realmente não somos nem só parceria e nem só prestadores, a gente é um misto de tudo isso. Vejam desta forma também. Respondam o WhatsApp, respondam pra gente. Vai ter já estourei o tempo. Festa de final de ano, gente, está aí. Amanhã vai o bilhete. A festa vai ser dia 1º de dezembro, ou seja, a gente tem um mês praticamente. A gente tem que ensaiar todo mundo, tem que deixar tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Pessoal que participou ano passado viu, vou só abrir o portão aqui. Pessoal que participou ano passado viu, decoração sempre incrível. Isso tem um custo, não tem jeito. Então, assim, participem. No Dia das Crianças nós tivemos muitos problemas porque os pais simplesmente não respondiam pra gente se a criança ia participar ou não. É simples, sim ou não. E a gente tem que ficar insistindo, a gente tem que ficar, sei lá, 10 vezes mandando mensagem no WhatsApp. E aí, pai, vai participar ou não? E aí chega 1 semana antes, a pessoa fala assim, não, agora eu quero participar. Gente, eu tenho um planejamento. As coisas que a gente compra, geralmente não é aqui na cidade. A gente encomenda coisa de São Paulo. O Dia das Crianças, as lembranças desse ano vieram de Sorocaba. Então, assim, tenham esse cuidado. O que eu peço pra vocês é o mesmo cuidado, o mesmo empenho que a gente tem em responder vocês prontamente. Enquanto a gente erra, a gente assumir as nossas falhas. Façam o mesmo, tenham essa reciprocidade, tá? Porque a gente tá aqui pra ser parceiro, muito além de prestador de serviço. A gente tá aqui para unir forças, para estar com vocês nesse momento que é tão importante, essa primeira infância, né? Nessa coisa que não tem receita, que para uns eu vou falar, olha, para indisciplina faz assim, para outros não vai funcionar. Então, a gente tá aqui para dar mão, para ajudar, para ser algo, uma coisa só. E visando sempre quem? A criança, né? Isso que é o mais importante pra gente. É o bem-estar, é o crescimento sadio dessas crianças num mundo tão difícil e tão perverso. Tá bom? Gente, muito obrigada por ter vindo. Se eu não respondi alguém aqui, eu vou responder depois, tá? Eu agradeço de coração. Divulguem, pessoal. Amanhã a gente manda também o linkzinho pra vocês. Mas pessoal que não conseguiu ver aí, amigo, fala, gente, assiste, é importante, né? Às vezes fica um pouco cansativo aí, meia horinha, mas é pra gente refletir, é pra gente pensar o que a gente quer construir pro filho de vocês. Isso é um investimento que vocês têm feito. Vocês estão pagando, então vocês precisam de resultado. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom restinho de semana. E ó, dia 1º de dezembro, todo mundo participando da nossa festa, hein? Vai ser incrível, o tema vai ser fundo do mar. E as fantasias, gente, olha, eu estou assim, pirando com as hipóteses que a gente vai encontrar. Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.